Nós estamos de volta ao vivo aqui com o programa Brasil Cristão e é uma alegria muito grande receber você aqui. Você que chega agora, você que já está conosco no programa, você que sintonizou agora a Rede Século XXI. Este é o programa Brasil Cristão e eu tenho aqui ao meu lado a satisfação de receber o padre Luiz Henrique Ferreira, que é da comunidade Pantocrator, daqui da Arquidiocese de Campinas. Padre, daqui a pouquinho a gente já começa a falar, porque eu não posso deixar de falar deste momento e deste presente tão importante que a Associação do Senhor Jesus, o Padre Eduardo, está enviando para as pessoas. Você pode receber esse livrinho aqui de cura interior. Aliás, eu posso dizer que é muito bom, porque eu já fiz várias vezes este processo de cura interior com este livro, tá? Então, ele está sendo enviado para quem optar hoje pelo sistema de débito automático na sua doação, quem optar pelo cartão de crédito, por exemplo, eu quero colocar minha doação no cartão de crédito por 1 ano. Facilita para você e é uma garantia para nós, porque a nossa entidade vive dessa doação, você sabe disso. E também para aquelas pessoas que já optaram pelo débito automático, mas querem aumentar um pouquinho mais. Aumenta um pouquinho mais, né? Se você puder fazer esse sacrifício, porque o seu sacrifício transforma a vida de muita gente. Talvez pessoas que estejam aí dentro da sua própria casa, da sua família, né? Então, vocês que fizerem estas 3 situações, né? Que aumentarem sua doação por débito, ou então optarem pelo débito, ou então fizerem a doação pelo cartão de crédito, vão receber, eu quero mostrar bem de pertinho aqui, este livro da cura interior. Quem não precisa de cura, né, Padre Luiz Henrique? Quem não precisa de cura? Todo mundo, né? Todos nós. Todo mundo precisa de cura. Então, por favor, você pode fazer isso. É um favor para você em primeiro lugar, porque você vai ser muito beneficiado. Vamos ver quem chegou aqui. Olha, nova sócia. Eu quero agradecer de coração, pedindo a proteção para ela, para toda a família, física e espiritual. Padre Luiz Henrique, a Célia Pedrotti, lá de Curitiba, no Paraná. Muito obrigada, viu, querida? Deus abençoe você. E eu já quero colocar aqui na nossa manjedoura, tá? Vou colocar aqui essa sócia nova que chegou. Vai escrevendo, vai mandando, vai para o seu computador, vai também no intervalo ligar para o call center, porque aí a gente vai falar aqui com você. Vai colocar você na manjedoura. Padre Luiz Henrique vai fazer uma oração também no final. Padre Luiz, nada melhor do que a própria palavra de Deus para iniciar o nosso momento de hoje, né? Com certeza. Vamos tomar um evangelho que nos ilumina um pouco com relação ao tempo que nós estamos meditando, né? O evangelho de São Mateus, capítulo 1, no versículo 18. Nós lemos o anúncio do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Eu gosto muito desse anúncio do Natal a São José, através da intervenção do anjo, porque José se via diante de uma situação um pouco embaraçosa. Ele tinha um plano, um desejo, ele era homem, judeu, justo, um desejo de constituir família, tinha já a sua noiva,
todo o seu plano humano muito bem articulado e, de repente, existe um acidente de percurso. Vamos dizer assim, acontece algo, né, Padre? Acontece algo inesperado. A sua noiva se diz grávida e grávida do Espírito Santo. Como acreditar que isso era verdade? Quais eram os questionamentos que se levantavam nesse coração desse homem humano como nós, diante de uma situação completamente inesperada? E, diante de tudo isso, ele acha uma solução humana. Ele decide repudiar Maria em segredo. E quando ele pensa isso, o anjo se manifesta e vem dizer: não temas, José. Esse neném, esse bebê é realmente fruto do Espírito. E você não é invenção dela. Não é invenção da sua noiva, não é uma historinha para te enganar, você não foi enganado. E é muito bonito nós vemos porque justamente o Senhor aparece através do anjo para José para dizer que ele não precisava de um segundo plano. A vida dele era sustentada pela mão de Deus. E o Senhor vem salvar e vem trazer algo melhor do que José tinha esperado e planejado. E assim também é conosco, o Senhor vem nos salvar e quando nós afirmamos isso, Deus se encarnou, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus veio ao mundo, ele vem para salvar os nossos pecados, como nós acabamos de ler na palavra de Deus, mas ele vem também com essa salvação trazer coisas ainda melhores do que nós esperamos. A salvação não é simplesmente um remédio, no sentido mais reduzido dessa palavra, para os nossos pecados. É lógico, a salvação é um remédio para os nossos pecados, mas ela é muito mais né? do que isso. Muito mais. É a abundância de Deus nas nossas vidas, é a generosidade de Deus. Ainda nos nossos planos felizes, nas nossas alegrias, Deus vem com um melhor para nós. E no caso de José, o Senhor vem usar da linhagem de José, filho de Davi, para que o Filho de Deus fosse reconhecido. Então, aquele homem que se via talvez diante de uma situação redutora, aparentemente, enganadora, muito embaraçosa, embaraçosa diante da sociedade, ele é plenificado. E a linhagem dele é reconhecida no Filho de Deus. José tem, então, um papel essencial no plano da salvação. E é justamente isso que o Senhor vem fazer conosco nesse Natal. Ele vem nos salvar na plenitude do que isso significa, dos nossos pecados, mas também plenificar a nossa alegria, porque foi isso que ele prometeu. Eu desejo que a vossa alegria seja completa. E ele sempre deseja que a nossa alegria seja completa. Sempre deseja. Deus sempre nos surpreende, né, Padre? Sim. Sempre traz uma surpresa agradável para nós. E é isso que a gente deseja aqui para Maria do Carmo Marques Barbosa, de São Paulo, capital. Ela que pede, entre outras intenções, pela casa própria e pela aposentadoria. Tanta gente pedindo isso, né, Padre? De São Vicente também, estado de São Paulo, a Maria Berenice de Melo Aguiar pede pela saúde, pela cura dos rins. Dos rins, ela tem uma doença renal. De Sertão, no Rio Grande do Sul, vamos ver o que a Lourdes Leonora Bressan disse. Olha só, Padre, ela pede oração pelo dom da vida da sua neta Priscila, que hoje completa mais um ano da sua vida. Que ela tenha paz e seja uma pessoa coerente, com muita fé, e por toda a sua família também. Saúde e proteção por todos. E pela Lilian, que fez aniversário dia 9. É sempre bonito o momento do aniversário, é celebrar a vida, né? Então, a vida é muito importante. E Deus, na sua bondade e misericórdia, também fez com que Jesus nascesse e tivesse um aniversário. E é o aniversário de Jesus que a gente celebra, né? Padre Luiz Henrique, por que todos os anos a gente se prepara para o Natal? Por que a gente faz essa preparação? Porque tem muita gente que acha que é maçante isso, que a gente faz uma repetição de momentos, né? Na Páscoa, no Natal. Então, é uma coisa repetitiva, mas não é, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, toda a fé cristã, ela se baseia naquilo que nós podemos chamar de fazer memória, ou memorial.
que não é uma simples lembrança, né? Mais, né? Nós podemos nos enganar dizendo é uma lembrança, uma repetição, mas é muito mais do que isso. Na cultura, inclusive, cristã, que nós herdamos da cultura judaica, fazer memória significa lembrar-se do passado e atualizá-lo no hoje, pela graça de Deus. E essa atualização, ela se abre para um futuro novo de esperança. Então, nos preparando para bem celebrar aquilo que nós vamos celebrar, nós nos abrimos para uma realidade nova e para tudo aquilo que essa celebração traz de novo para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida de cristão. Então, preparando para o Natal, nós temos foco no Natal. O que é o Natal? A vinda do Senhor sobre essa terra. Preparando-nos para celebrar a vinda do Senhor sobre essa terra, nós fazemos memória e celebramos bem, e a partir dessa celebração nós assumimos na nossa vida de maneira diferente esse mistério. Por isso não é uma repetição. Aquilo que você viveu no ano passado, no Natal de 2016, na verdade foi a graça para aquele tempo. Nós nos preparamos hoje para um novo Natal, para que o Senhor venha visitar a nossa humanidade, a tua humanidade, você que justamente pede pelos seus pedidos de saúde, de ordem financeira, tantas questões que nós vivemos, para que o Senhor visite a tua humanidade hoje, na tua casa, do jeito que você vive e como você se encontra. Então, essa preparação se faz necessária justamente para que nós possamos tomar consciência de quem somos, o que vivemos e quem vem até nós. Essa é a grande importância da preparação. Da mesma maneira, quando eu vou receber alguém na minha casa, eu vou pôr a mesa, eu vou limpar a casa, eu vou pensar na pessoa que vem e pensando na pessoa que vem, eu me preparo para bem recebê-la com tudo que sou. Agradar aquela pessoa de todo jeito, né? De todo jeito. Todo jeito que a gente quer agradar, né? Justamente. E é da mesma maneira com o Natal e todas as nossas celebrações cristãs. Nós nos preparamos para bem receber a pessoa e, bem recebendo a pessoa, nós colhemos a graça daquela presença. Se a minha casa não está pronta para receber a Rosário, Maria do Rosário, quando vem até a minha casa, eu não recebo a totalidade da sua presença. Da mesma maneira, se eu não preparo a minha humanidade para receber Jesus Cristo nesse Natal, eu não recebo a totalidade do que essa presença pode me dar. E essa graça é o que transforma a nossa vida, né, Exatamente. Padre? E a melhor forma... Bom, tem as transformações exteriores, né? Sim. Que muita gente está correndo atrás dessa mudança exterior aí, né? Sim. Ou dessa arrumação exterior. Mas, Padre, por isso que a gente chegou nesse ponto. O sacramento da confissão. Por que este sacramento? Por que a confissão é tão importante? Não só nessa época, mas durante toda a nossa vida. Porque a confissão, ela é exatamente a acolhida de Deus que me perdoa. A acolhida do perdão de Deus. A acolhida dessa presença que vem tocar a minha humanidade e transformá-la a partir de dentro. Que vem me salvar dos meus pecados. Justamente. Como disse a palavra, como né? nos disse a palavra. Cristo vem para te salvar dos teus pecados. Ele vem para trazer a salvação, para resgatar aquilo que estava perdido, aquilo que não tem solução. Ninguém pode se salvar. Homem algum pode se salvar, eu não posso fazer, enquanto homem, ser humano, não posso fazer nada pelos pecados de uma outra pessoa. Só Cristo pode perdoar os pecados. Mas um padre revestido da graça sacramental, revestido da graça de Cristo, pode perdoar em nome de Cristo. Porque o Senhor nos afirmou na sua palavra, aqueles a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Fazendo isso em nome de Cristo, o padre sinaliza visivelmente o perdão e a pessoa recebe ali o perdão. O sacramento é então um sinal visível, concreto, de uma graça invisível. Que bom, né? Que bom, né, Padre? Cristo chega até nós, mas como eu posso saber que eu fui perdoado? Através desse sinal visível que é o sacramento, que é o padre, quando ele estende as mãos e fala em nome da igreja, eu te perdoo de todos os teus pecados. E é uma graça enorme na nossa vida. Quantas vezes a gente sai diferente, né? Sim. Todas as vezes a gente sai Todas as diferente.
Padre, tem uma questão que muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Por ocasião do Natal, por ocasião da Páscoa, aconteciam confissões comunitárias, né? Fala um pouquinho sobre isso e por que a confissão particular ou auricular é mais importante ou é a correta para nós? Sim, a confissão individual, o sacramento da reconciliação, é a forma correta quando nós vamos até o padre e de maneira individual nós nos acusamos dos nossos pecados. Por quê? Para ser perdoado, a igreja diz que precisa haver 3 atos do penitente, ou seja, da pessoa que quer o perdão, né? É assim que nós chamamos aquele que vai se confessar, é o penitente. Precisa haver 3 atos. O primeiro é o arrependimento sincero, ou o que nós chamamos também de contrição, né? Então, o desejo de buscar o perdão e o desejo de mudar de vida. Eu me arrependi, não estou feliz com o que fiz. Esse é o primeiro ato. O segundo ato é a acusação, ou seja, a confissão dos pecados. Eu preciso nomear e dizer quais foram os pecados que eu cometi. É preciso que eu reconheça que eu sou pecador e quais foram os atos que eu cometi que na minha consciência eu reconheço que eles não agradam a Deus. Estão pesando ali, né? Sim, eu preciso dizer, você não precisa contar toda a história, não precisa fazer toda uma dramaturgia, dizer porque o gato subiu em cima do telhado, etc. E nem precisa ficar 1h30 confessando, não, né, padre? Você pode fazer uma lista simples e pode dizer, padre, eu pequei com esse, com aquele outro pecado. Às vezes nós precisamos dizer tantas vezes ou com que frequência, porque isso vai ajudar o padre a discernir a gravidade do pecado. Por exemplo, se eu falei mal de uma pessoa na frente de uma só pessoa ou na frente de 20 pessoas, o meu pecado é mais grave. Tem uma diferença aí do peso do pecado. Uma diferença, né, da gravidade do pecado. Então, eu preciso talvez entrar nesses detalhes, mas eu não preciso entrar em detalhes desnecessários. Padre, são pessoas que vêm, por exemplo, fazer a confissão e vão falando de uma terceira pessoa. Sim. Ah, é porque fulano, porque ciclano. Infelizmente isso acontece. Muitas vezes a gente vai... Porque é muito difícil nós nos reconhecermos como pecadores, né? A gente é limitado, né? Nós somos limitados, a nossa humanidade, às vezes um tanto orgulhosa, tem dificuldade de dizer eu errei, eu pequei, eu ofendi a Deus. E eu preciso ter essa coragem humilde de me dizer, eu sou pecador, cometi uma grande falta contra o Senhor, e eu preciso dizer. E é justamente por isso que a confissão comunitária não é válida, porque eu não tenho essa oportunidade de me acusar diante do padre. Eu preciso chegar até ele e dizer, eu cometi tais pecados. E o terceiro ato do penitente é justamente o ato de satisfazer, ou seja, de cumprir uma pena por causa dos pecados que eu cometi. É o que nós chamamos na confissão de penitência. O padre me dá uma penitência e eu vou cumprir, eu vou satisfazer para representar aqueles pecados que eu cometi, para satisfazer os atos errados que eu cometi contra Deus. Então, são 3 atos que o penitente precisa cumprir: o arrependimento, a acusação e também a satisfação. E justamente por causa da acusação, só a confissão auricular é a correta. Então, meu querido, minha querida, em muitas paróquias no Brasil todo, no mundo todo, nessa época, existe a confissão, pelo menos aqui no nosso Brasil, existe esse momento da confissão amanhã, né? Sim. Muitas paróquias, na quarta-feira, já abrem as suas portas para os fiéis, né? Mutirão de padres, né? Faz um pouco vem de uma paróquia, de outra, e a gente vai confessando, né, padre? Existem as chamadas, em alguns lugares, as chamadas Noites da Misericórdia. Olha que beleza. Onde se reúnem vários padres. Existe uma pequena preparação, não é uma confissão comunitária, é uma preparação em grupo. Em seguida, os padres se distribuem e atendem. E a gente vai fazendo filas e vai confessando, né? Isso. Então, se na sua paróquia tem, aproveita. Outra coisa que eu queria falar em nome de todos os que estão participando deste programa, padre, não precisa ter medo, né? Não. Porque às vezes olha assim, ai meu Deus, vou falar para aquele menino, para aquele padre tão mocinho, vou falar os meus pecados, eu tenho vergonha, eu tenho medo.
Você não se escandaliza com nada mais, né, padre? Não, porque na verdade não há nada de criativo no pecado. O pecado é uma ofensa contra Deus e não há nada não há por que nos escandalizarmos, melhor dizendo, da nossa miséria. Nós somos pecadores, todos nós. A nossa condição humana sem a graça de Deus, ela é miserável. Nós, sem a graça de Deus, fazemos coisas erradas Tudo mesmo, que né? há de bom em nós foi o Senhor que nos deu, a Então, começar pela vida. Padre Luiz Henrique, em nome de todos os sacerdotes, você pode dizer isso, né? Não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. Eu acho que o padre recebe uma graça de se esquecer. Logo depois que ele sai do confessionário, ele não se lembra mais Não do se que lembra, ele ouviu. né? Porque as pessoas às vezes podem falar assim, quem está meio fora, assim, que não entende muito bem, pode falar, ah, mas eu vou falar para esse padre, depois ele sai falando o meu pecado. Não existe isso, né? Não, existe o sigilo também, né? Nós somos obrigados ao sigilo de confissão. Nós não podemos falar nada do que nós ouvimos, nada sobre matéria de pecado em confissão. Caso contrário, nós somos excomungados, sob pena de excomunhão. Mas existe a graça de esquecer também, né? Eu Deus acho que dá sim. a graça, Eu acredito né? nessa graça. Nesse 1 ano e meio de sacerdote, o senhor já atendeu muita gente, com certeza, sim, né? Várias E pessoas. a graça acontece, né? Acontece sempre. O Que Senhor bom. vem com a Olha sua só. misericórdia sobre nós. Que beleza, né? Então, o senhor já falou aí dos 3 pontos para acontecer a confissão, mas é chegar de uma forma humilde e também ser preciso, né, padre? Vamos bater um pouquinho mais nessa tecla de ser preciso. Não precisa contar a história do relógio, né, para saber a hora, né? Não, porque você acaba se estendendo, você pode perder o foco do que é a sua confissão, perder o foco da graça. Na verdade, nós não estamos ali para fazer... Existe uma diferença entre a direção espiritual e o sacramento da confissão. O sacramento da confissão não é uma direção espiritual, não é uma terapia, não é um momento de falar da vida, muito menos falar dos outros. É um momento de se colocar diante de Deus para reconhecer os teus pecados e pedir perdão. E para isso você só precisa mencionar exatamente quais foram os pecados cometidos. Olha só que importante isso, que isso fique gravado mesmo na nossa mente, no nosso coração. Não é uma direção espiritual. Eu posso, por exemplo, procurar o senhor, né, Padre Luiz Henrique, lá na comunidade ou qualquer outro sacerdote, falar, olha, padre, eu posso viver agora, a partir desse momento, numa direção espiritual do senhor? É outra coisa, né? Sim, é completamente diferente. Algumas pessoas, às vezes, me procuram para se confessar e fazer um atendimento. Eu sempre separo os 2 momentos, não há como fazer, embora as coisas estejam ligadas, mas eu acho que é muito importante, tanto para o confessor quanto para o penitente, essa diferenciação. Agora eu estou ouvindo a confissão dessa pessoa, agora eu estou direcionando essa pessoa espiritualmente. Embora os assuntos se entrelacem, mas se a gente não fizer a separação, nós nos confundimos e corremos o risco de perder a graça, especialmente do sacramento. Olha que importante isso que nós aprendemos hoje. Você está descobrindo ou redescobrindo esta importância do sacramento da confissão. Então, eu quero agradecer aqui a Maria Aparecida Martins, de Paulínia, estado de São Paulo, mandou muitas intenções aqui e pede oração para ela mesma, Maria Aparecida, que no dia de Natal faz aniversário, olha só. Dia 25, a Maria vai fazer aniversário. Terezinha Bernardo Furlaneto, de Imbituba, Santa Catarina, pedindo aqui por muitas intenções para uma amiga que começou a fazer a quimioterapia hoje, a Laís, amiga dela. De Arara, São Paulo, Maria de Fátima Barbosa Fanchini. E ela pede por toda a família, pelo esposo, aí uma lista de nomes aqui, que a gente vai colocar no altar, viu, Maria de Fátima? E também pelos falecidos da família. É tão importante a gente pedir pelos falecidos também, né, sim, Padre Luiz Henrique? Sim. Muito importante nós rezarmos pelos nossos familiares, pelos nossos antepassados, por aqueles que já estão junto de Deus. E a gente tem esse momento da morte, que é um momento tão difícil, mas Deus vai dando a graça também de enfrentar, né, Padre Luiz Henrique? E justamente comemorar o Natal, celebrar o Natal,
significa celebrar a presença de um Deus que veio viver todas as etapas da vida cristã, do nascimento da vida humana, do nascimento até a morte. Então, né? Ele passou por tudo e ele santificou todas as coisas. Então, a gente com Jesus pode ser santificado, né? Então, o coração de Jesus... Olha, eu não sabia que tinha esta cidade em Minas Gerais. Olha que nome lindo, Coração de Jesus. Também não conhecia, não. Olha só, Antônia de Jesus de Souza, ela é de Jesus mesmo, né? Antônia de Jesus de Souza, de Coração de Jesus em Minas Gerais, pedindo aqui saúde física e espiritual e por um próspero Natal, por um santo Natal em toda a sua família. Então, vai mandando a sua intenção, eu já vou colocar ali na urna não, na manjedoura. É muito mais importante, para a urna vai depois, né? Então, eu já vou colocar aqui, vai ligando 0800 777 0021, vai ligando, porque você pode também ter o seu nomezinho aqui, a sua vida aqui, na manjedoura. Olha que bonitinha, né? Então, a gente vai para um breve intervalo e eu aguardo a sua participação aqui no programa Brasil Cristão de hoje. Daqui a pouco, o padre Luiz Henrique vai fazer uma oração especial por essas intenções que estão chegando. Então, a gente aguarda você. Vai ligar no intervalo, 0800 777 0021. Até já! Os 9 excessos de amor. Confira essa bela novena em que cada dia corresponde a um mês que Jesus passou no seio da Virgem Maria.